Olá pessoal, estamos aqui de volta para mais um programa. Dessa vez, na sequência das discussões e da entrevista que nós fizemos essa semana, vamos conversar um pouquinho sobre África, sobre Moçambique e tudo mais. Antes disso, queria agradecer a vocês pela participação, pelas ideias, pelos elogios, críticas e tudo que vale a pena a gente fazer quando a gente está trabalhando justamente com isso, com ideias, com proposições, com questões de ordem política, metodológica, científica e assim por diante. Então, sejam bem-vindos, aqui estou novamente, retomando então a minha posição absolutamente individual aqui para esse ano de 2021 e vamos continuar então dentro desse esquema. Entrevistas e depois comentários, entrevistas e comentários, e assim esperamos rodar este ano de 2021 e que a vacina chegue e que a China pense mais no povo brasileiro do que no governo brasileiro e assim por diante. De alguma maneira, caríssimos, a discussão que nós fizemos aqui sobre essa questão de Moçambique, sobre essa leitura, né, e as imagens que nós tivemos de Moçambique, sempre nos leva a caracterizar os dilemas que envolvem, a partir do Brasil e da nossa condição, da nossa existência, o olhar que nós temos sobre o continente africano. É um olhar mesclado de muitas dificuldades. De um lado, uma parte considerável de nós, os brasileiros, mal conseguimos diferenciar a ideia de um continente africano e a divisão que esse continente possui hoje na sua multifacetada condição de existir enquanto um conjunto de estados nacionais. De alguma maneira, desde o norte da África, desde os países mais comumente chamados de países árabes, desde a presença do Rio do Congo, do deserto do Saara, e depois os países que estão ao sul do continente, e aqueles que já foram colônias inglesas, holandesas, portuguesas, belgas, francesas e tudo mais. No meio de tudo isso, pensar o continente africano como se ele fosse exclusivamente um lugar único, um lugar onde todos são absolutamente iguais, onde se fala uma única língua, tem-se uma única perspectiva, onde toda a população é assim, assado, ou seja lá o que for, mas, de alguma maneira, o que nós precisamos do ponto de vista do continente africano é entender a sua diversidade, entender a profunda complexidade que envolve o conjunto de culturas, de comportamentos, de perspectivas, e o como que, de alguma maneira, a presença do colonizador europeu, para além de trazer para dentro do continente a sua língua, a sua religiosidade, e confrontar essa religiosidade com o mundo islâmico que já existia na África, muito antes até da presença de Vasco da Gama e dos portugueses e tal. A presença, então, das diferentes religiões, das diferentes línguas, dos diferentes processos, e que a presença deste colonizador vai tentar encaixar isso no formato, em primeiro lugar, das suas colônias, e, portanto, na forma de colonizador, ter o controle dessa diversidade e colocar essa diversidade a serviço do desenvolvimento das metrópoles e dos países, portanto, europeus, nesse caso, mas não só nesse sentido, mas enquanto uma resposta, digamos, não é, do continente que, ao se ver livre, a partir de um conjunto de lutas, de guerras extremamente sangrentas, ou às vezes de acordos bilaterais e tal, um conjunto de países independentes. Quando se fala nesse conjunto de países independentes, a ideia de país, a ideia de Estado Nacional, já mostra que
de alguma maneira, o continente africano foi, até esse momento, indelevelmente marcado pela lógica do seu colonizador. De alguma maneira, a presença da sociedade europeia, da sociedade capitalista europeia, das suas elites, dos seus confrontos, das suas perspectivas, marcaram o continente africano tanto quanto marcou o que nós chamamos hoje de continente americano, ou acabou marcando também o continente asiático. As diferentes culturas, as diferentes perspectivas, as diferentes maneiras de viver, as diferentes capacidades, inclusive, do ponto de vista da construção dos seus poderes políticos, poderes econômicos, né, em grandes impérios que foram construídos e destruídos a partir da Ásia, a partir do próprio continente africano, do centro do continente africano. Então, esses grandes impérios eles foram simplesmente destruídos. E novos impérios foram construídos na perspectiva da existência, então, deste domínio europeu. O domínio europeu vai estabelecer, então, para o continente africano uma relação em que, ao se tornar independente, a sua independência é, na verdade, uma espécie de declaração de pertencimento. Porque ser independente no formato de Estado Nacional é declarar ao mundo que se pertence à lógica, à dinâmica, ao formato, às relações disso que nós chamamos genericamente de mundo do capitalismo. Nesse sentido, não há muito o que dizer. O mesmo aconteceu com a América. A América e os seus povos, o que se constituiu enquanto povos da América, na verdade, são povos que se constituíram do ponto de vista da ordenação lógica dos seus colonizadores. E os seus colonizadores se transformaram nos próprios colonizados. Ser brasileiro, ser argentino, ser mexicano, ser norte-americano, ser o que seja, na verdade é um desdobramento dessas populações que migraram da Europa para o continente americano e que, na formação de novas elites, vão declarar a sua independência para fazer parte do mesmo processo que os constituiu. De alguma maneira, a mesma coisa acontece com a Ásia, com a Indochina, com a Índia, com o centro da Ásia, com o Império Russo e assim por diante. De alguma forma, a maneira de gestar a política constituída pelo avanço da sociedade burguesa para o planeta como um todo é a que domina e a que, de alguma maneira, vai estabelecer ideias de unidade no conjunto absolutamente diverso que existe em cada um dos países africanos. Esta luta interna entre uma identidade genérica, uma língua genérica, uma relação planetária genérica, com as articulações internas que são absolutamente diversas e são extremamente complexas e que é muito difícil para quem está fora do continente africano compreender. Não basta, para se entender a África, não basta ser branco, negro, alto, baixo, árabe, ou seja lá o que for, e nem mesmo ser africano. A grande questão é que, de alguma forma, esta mescla de poderes e de grupos que disputam os poderes em todos os países é de extrema importância. Hoje em dia, num país como o Moçambique, não é possível se entender sem a presença do catolicismo que vem dos portugueses, nem sem a presença da religião muçulmana, da presença árabe, sem a presença das religiões típicas, né, dos povos que ali já viviam muito antes da chegada dos portugueses, e mais do que isso, nesse momento, no campo do cristianismo, a presença das igrejas pentecostais geradas, inventadas no Brasil e que hoje fazem parte das disputas políticas que existem dentro desses países. Enquanto a Igreja Universal do Reino de Deus tem um papel fundamental na capital Maputo, por outro lado, o islamismo e as suas necessidades
de conquista, inclusive bélica, de determinadas áreas, como no caso do norte de Moçambique, estão lá, e isto cria tensões de extrema importância. Então, nesse sentido, esta nossa primeira semana, uma semana dedicada aos nossos amigos e companheiros de Moçambique, e que nos permite, então, falar, né, deste país maravilhoso, dessas pessoas maravilhosas, nos posicionarmos no sentido de tentar garantir que, para compreender tudo isso, é necessário se compreender este confronto entre esta noção de unidade, que é a noção do Estado Nacional e que foi criada pelo processo de expansão da sociedade capitalista, e a forma como tudo isso se dá no interior dessas sociedades que existem de fato dentro do continente africano. O como que isso se mescla, o como isso se identifica, a que pertencimentos isso tem relação. Então, bom, é necessário uma discussão um tanto quanto mais complexa. E sem dúvida nenhuma, as entrevistas dessa semana, ou a entrevista dessa semana, foi esclarecedora em diversos pontos, até pelas fotografias, pelas imagens que existem dentro do artigo e pela própria postura do nosso entrevistado. Então, bom, muito obrigado por vocês terem participado até aqui. Na semana que vem tem mais, nós vamos aqui conversar com o professor Elvio Rodrigues Martins, lá da Universidade de São Paulo, numa conversa um pouco diferente, porque, na verdade, estaremos aqui discutindo o sentido de geograficidade e o papel da geografia como base fundamental para a existência de todos nós. Isso é, bom, bombástico. Não percam, segunda-feira, eu aqui conversando pelo nosso canal do YouTube e também pelo Conversas Radicais, conversando outra vez com o nosso grande amigo e companheiro Elvis Rodrigues Martins. Até lá, até segunda.